Bom dia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja em sua vida, no seu lar e em seus negócios. Quero agradecer a Deus por permitir entregarmos nossas primícias a Ele e juntos desfrutarmos de mais um dia dessa palavra que se encontra na carta aos Hebreus, capítulo 5, versículos 11 e 14, que diz: A esse respeito temos muito que dizer, mas de difícil interpretação, porque vos tornastes lentos para aprender. Com efeito, devendo já ser mestres, por causa do tempo decorrido, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar os princípios elementares dos ensinamentos de Deus. E vos tornastes como necessitados de leite, não de alimento sólido. Ora, todo aquele que ainda se alimenta de leite não está apto a ensinar a palavra da justiça, porque é criança. O alimento sólido, porém, é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as faculdades exercitadas para discernir tanto o bem como o mal. A maturidade é uma chamada, é uma responsabilidade para todo cristão que vive as fases que a palavra diz que devemos passar e viver. Chega um momento no qual saímos do leite para o alimento sólido. Não é prazer de Deus ver seus filhos o tempo todo engatinhando como bebês. Deus quer que cada um tenha suas experiências, amadureça e alcance o estágio de varão perfeito, ou seja, estar completo na presença de Deus. Como vemos descrito na carta aos Efésios, capítulo 4, versículos 13 e 14, que diz: Até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Cada vez mais encontramos na sociedade pessoas com dificuldades de crescer e amadurecer. A falta de maturidade impede essas pessoas de viverem os processos de vida, aprendendo as lições que cada um deve aprender. Os dias são difíceis, mesmo na igreja. Deparamos-nos com a realidade de cristãos imaturos, que deveriam ter avançado mais, apesar de sabermos que a vida com Deus não é medida pelo tempo, mas deveria, não é verdade? O resultado de tanta imaturidade tem feito com que os filhos de Deus vivam de forma medíocre, muitas vezes sem usufruir da presença de Deus e das promessas que a palavra tem para aqueles que nasceram de novo. Em Apocalipse, capítulo 1, versículo 3 diz: Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. E o texto da segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 6 diz: O qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Será que o povo de Deus não está sabendo fazer a leitura correta da palavra de Deus e das profecias nela contidas? Será que as letras não estão sendo bem interpretadas e por isso os valores têm sido deturpados? Algo é certo. Precisamos aprender a fazer a leitura da palavra através do Espírito Santo. A Bíblia chama de feliz aquele que sabe ler as palavras da profecia. Saber ler, nesse caso, é mais que abrir a Bíblia. Fala de se deixar ser lido por ela, ou seja, viver os seus princípios para receber o espírito de sabedoria, alcançar maturidade e inteligência emocional. Na época em que vivemos, se não nos apegarmos à palavra e fizermos dela nosso manual de instrução, não venceremos os dias maus, antes seremos vencidos por eles. Há pessoas que não se importam por tantos desertos que tenham passado ou estão passando. Nunca aprendem a se render, a se dobrar e a se esvaziar. Elas não entenderam que são trigo
e não joio. Não é de se admirar que Jesus mandou deixar que o joio crescesse no meio do trigo para que não se arrancasse um pelo outro. Cada experiência pela qual passamos na vida deve se tornar para nós um aprendizado que nos leva a uma conquista, seja ela espiritual, emocional ou física. Como alcançaremos maturidade e sabedoria, bem como as colocaremos em uso, se não for através do ensino, aprendizagem? Infelizmente, encontramos pessoas que só murmuram da vida. Não sabem fazer leituras, como a palavra diz, e por isso vivem infelizes por não compreenderem que suas conquistas dependem do que vão aprender com as experiências da vida. Se aprendêssemos a ver as provações e dificuldades como adversidades pelas quais Deus quer que passemos para vencer, nossa mentalidade de ver tudo como punição de Deus seria trocada e teríamos mais êxito em nossa jornada. Eu creio que Deus usa as experiências da vida para nos ensinar exatamente a lição que precisamos aprender. Quando isso acontece, amadurecemos em todas as áreas, mas nem todos se dispõem a aprender com os erros e acertos. Lamentável. Parece que nós esquecemos de que as lutas que vencemos nos tornam mais fortes e mais preparados para a vida. Verdade é que não é fácil passar pela prova, mas também é preciso lembrar que esse é um privilégio apenas para aqueles que nasceram de novo. Precisamos lembrar daquilo que a palavra de Deus nos fala na carta de Tiago, no capítulo 1, versículo 12, que diz: Bem-aventurado é o homem que sofre a provação, porque quando ele for aprovado, receberá a coroa da vida. Quando leio esse texto, fico refletindo sobre a fidelidade de Deus e o seu cuidado com a nossa vida. Em momento algum, o Senhor fala em derrota. Pelo contrário, ele diz que sofreremos a provação, mas quando formos aprovados, receberemos a coroa da vida. Que Deus maravilhoso é esse! Portanto, não enxergue provações e nem recomeços como algo ruim, mas sim como aquilo que nos levará a atingir a maturidade que o Senhor quer que tenhamos através desse novo nascimento que hoje estamos vivendo. Pois o Senhor quer nos usar como completos, perfeitos, para que a sua glória seja manifesta em tudo o que fizermos. Oremos. Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor. Graças te damos por mais este dia. Obrigado pela sua presença, obrigado pelo seu amor, obrigado pela sua graça. Somos gratos, Pai, por mais este fôlego de vida. Somos gratos, Pai, por este sono renovador e reparador. Somos gratos, Pai, por tudo que o Senhor fez e do modo que o Senhor fez. Somos gratos, Pai, por aquilo que o Senhor tem, Pai, demonstrado, feito, realizado e nos levado, Pai, Senhor, a fazer. Somos gratos pelo seu amor e pelo seu cuidado. Então, desde já, Senhor, quebra todo laço, todo jugo. Quebra, Senhor querido, todo tipo, Senhor, de impedimento. Todos os traumas, barreiras, palavras ou situações que muitas vezes lançamos ou que foram lançadas em nós ou sobre nós, para que determinadas áreas da nossa vida ficassem paralisadas. Portanto, Senhor, que possamos assumir a condução daquilo que o Senhor nos deu, este novo nascimento, este local agora, que estava outrora, Senhor querido, resistente, ou até mesmo, Pai, bloqueado por alguma situação, que seja agora, Pai, liberado, para que a sua glória venha e que haja, Senhor, a maturidade, que todo tipo de imaturidade seja arrancada, para que a sua glória seja revelada em nossas vidas e possamos crescer a ponto de sermos, Pai, perfeitos, ou seja, completos diante da sua face, diante da sua presença. Que venha o seu reino, Senhor, que seja feito o seu querer e a sua vontade. Livra-nos de todo mal e de toda tentação, que não falte pão na mesa deste teu filho,
mas antes que a sua glória seja revelada de uma maneira tão poderosa que todos fiquem impactados diante desta presença maravilhosa que está sobre a vida, Senhor querido, de cada um. Muito obrigado, Pai. Consagramos tudo que temos, consagramos tudo que somos. Consagramos este dia, consagramos nossas vidas, consagramos, Pai, nossa família, consagramos cada passo, cada ação, cada atitude, para que o seu nome continue sendo glorificado, exaltado e engrandecido em tudo o que fizermos. Muito obrigado, assim oramos, mais uma vez agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor, e quem vos fala é o pastor Leandro Araújo, de São Paulo, capital. Deus te abençoe grandemente.